Oi pessoal, tudo bem? Eu já fiz um vídeo aqui no canal contando um pouco da minha experiência na ILAC, que foi a escola de idiomas que eu estudei enquanto eu estava lá no Canadá. E o vídeo de hoje vai ser sobre a Coined, a escola que eu aprendi espanhol enquanto eu estava lá no Chile, em Santiago. A Coined é uma escola que tem diversas unidades em vários lugares. Então eu separei aqui, eles têm mais de 40 escolas, são vários países aqui na América do Sul. Eu acho que eles são tipo a maior escola, pelo que eles falam, eles são a maior escola para aprender espanhol aqui na América do Sul, e eles também têm escolas lá na Espanha. Então aqui na América do Sul eles têm escolas na Argentina, no Chile, Uruguai, Bolívia, Peru, México, Cuba, República Dominicana, Guatemala, Honduras, Costa Rica, Panamá e Equador. Eles têm escolas em tipo todos os lugares praticamente. E eles são, quer dizer, eu vou falar aqui minha experiência lá com o Chile, né? A escola era uma escola bem menor, é uma coisa com um clima mais familiar, sabe? Lá em Santiago, eles só tem, lá no Chile, na verdade, eles só tem a unidade de Santiago, e é uma escola em um prédio só, é tipo um andar só a escola, e eles têm, sei lá, umas 8, 9 salas, uma área de convivência e um terraço, e é uma escola que a estrutura toda é menor, sabe? Então lá na escola eles não têm ninguém responsável por estudantes de diversos lugares, sabe? Tem só alguém que fala inglês na secretaria e o resto do pessoal fala espanhol. E tem alguém que arranha um pouco o português, porque espanhol é bem parecido com português, né? Não é exatamente isso. Mas enfim, então eles não têm ninguém responsável para falar com você se você não souber falar espanhol. Então acho que isso é um pouco ruim, mas é um pouco bom também, porque isso te força a explicar as coisas em espanhol e te força a falar aquele idioma. Eles ajudam você a escolher homestays, casas de família. Eles dão todo o suporte, eles têm casas de família que são conveniadas à escola, então que estão dentro das normas da escola para aceitar alunos, etc. Santiago, quem cuidava disso era o próprio diretor da escola. Eles te ajudam com o que você precisar e tal. E a única coisa que eles têm mais dividida assim é a área de entretenimento, que são as coisas de passeio, viagens, etc, conhecer a cidade, tal, tal, tal. Então eles tinham um mural com as atividades da semana. Então toda semana tinha uma atividade diferente. Lá também tinham festas de graça para estudantes. Tinha recepção na segunda-feira. Tinham viagens para vários lugares lá no Chile. Então essa parte assim de entretenimento também é bem forte na escola, sabe? Você consegue coisas para fazer todos os dias, seja um museu, seja no final de semana viajar para Valparaíso, Vinha del Mar, ou ir conhecer, sei lá, um vulcão, ou subir os Andes, trekking, sabe? Eles têm bastante atividades, assim. Toda a equipe lá da Coined ajuda todo mundo. Os professores também são super receptivos e a metodologia de cada professor é um pouco diferente, mas tem professor que faz mais exercício, tem professor que fala mais, tem professor que foca mais na gramática, tem professor que usa mais o livro. Eles têm um livro lá. Na Coined você paga uma taxa de material antes de ir, então você recebe todo o seu material lá, não importa o quanto você troque de nível, você vai receber um material sem ter que pagar nada mais. Só que os livros que eles usam para ensinar espanhol, e me foi dito que todo o pessoal, todas as escolas que ensinam espanhol são assim, os livros são com espanhol da Espanha. Então sempre que você for aprender espanhol, provavelmente, eu não posso dizer com certeza, tá? Mas provavelmente você vai aprender o espanhol da Espanha. E aí, na América Latina, o espanhol varia um pouco, tem algumas gírias, algumas expressões, algumas palavras que no espanhol da Espanha é de um jeito e no espanhol dos outros lugares é de outro. Então, na sala de aula, a gente nunca ficou sem entender o que estava no livro, ou a gente nunca deixou de aprender alguma coisa porque só estava em espanhol da Espanha. Os professores sempre levam para o espanhol chileno, nesse caso, né, lá de Santiago. Então a gente aprendeu gírias chilenas, a gente aprendeu palavras que no espanhol da Espanha eram de um jeito e no espanhol chileno era de outra. Então, assim, por mais que a gente use o livro que vem da Espanha,
os professores conseguem nivelar bem para fazer com que todo mundo entenda e aprenda o espanhol chileno pra gente se virar lá no Chile e também saiba que existe um outro jeito de falar. Então, os professores nunca deixam a gente na dúvida, sabe? E sempre ajudam a gente o máximo possível. E lá na Coined, eles também têm vários tipos de aula. Então, você pode fazer o espanhol, que é o curso de espanhol básico, e você pode fazer o curso de espanhol combinado com uma aula de tango, uma aula de salsa, uma aula de esqui, ou você pode fazer espanhol para se preparar para a prova de espanhol, que se não me engano é a DELE. DELE é o diploma de espanhol como língua estrangeira. Cada aula depende da unidade, né? Depende do lugar que você está aprendendo. Porque, por exemplo, espanhol e esqui, você não vai poder fazer isso em Buenos Aires, por exemplo, sabe? Então, cada aula, em cada lugar eles oferecem um tipo de aula que tem a ver com a cultura daquele lugar, que tem a ver com aquele lugar. Então, eu acho que é mais ou menos isso. A única coisa que eu queria falar eu recomendaria a Coined, sim. Eu aprendi muita coisa lá. Só que a única coisa que me deixou um pouco chateada é porque tinha muito brasileiro. De 30 alunos, 25 eram brasileiros, sabe? Tinha tipo um francês, dois franceses, sei lá, um holandês na época que eu tava lá, sabe? Uma americana. Eram poucas as pessoas que não eram brasileiras. E você acaba falando muito português, sabe? Não é bom. Eu já falei isso em outros vídeos. Eu acho que isso é muito forte pra mim, sabe? Se você tá indo aprender um idioma, você tem que falar aquele idioma, praticar aquele idioma, fazer o máximo pra falar aquilo, porque você foi pra lá aprender aquilo. Então, ter muitos brasileiros próximos de mim, eu acho que me prejudicou um pouco, porque sempre que eu tinha preguiça ou que eu não sabia falar alguma coisa, não sabia explicar alguma coisa, eu acabava apelando pro português. Acho que esse é o único ponto negativo da Coined, tá? Pelo menos em Santiago. Eu não sei como são nas outras escolas, nos outros países, mas isso foi a única coisa que me incomodou. Mas sem dúvida a escola é ótima. Em 4 semanas que eu fiquei lá, eu aprendi muito espanhol, voltei com um nível intermediário. Eu achei a escola muito boa, achei que valeu muito a pena. Eu recomendo a Coined, sim. E eu vou deixar todas as informações deles aqui no box de informações, o site deles, etc, para vocês entrarem e verem mais coisas. É isso, eu espero que esse vídeo tenha ajudado. Teve uma pessoa que me pediu para fazer esse vídeo especial, então tá aí, o vídeo tá feito. Eu espero que isso te ajude. E é isso, até o próximo vídeo, pessoal. Tchau!